A República está vivendo o seu mais grave momento. O Brasil nunca passou por uma crise como esta. É a primeira vez que a população brasileira tem uma noção exata de que não temos governo. Infelizmente, nós temos uma organização criminosa. Aqueles que assaltaram os cofres públicos, que acabaram com a Petrobras, que roubaram bilhões da Petrobras, são os mesmos que se organizam de dentro do poder para impedir que as instituições funcionem e para impedir que o Poder Judiciário possa aplicar a pena que lhes é devida. A nomeação do ex-presidente Lula como ministro por parte da presidente Dilma Rousseff serviu quando nada para que ficasse claramente demonstrado ao povo brasileiro o comprometimento do ex-presidente e da atual presidente da República na Operação Lava Jato. A grande verdade é que a Operação Lava Jato subiu a rampa do Palácio do Planalto. Está no gabinete da presidência. Está no gabinete do ministro da Casa Civil, o ex-presidente Lula, recentemente nomeado. Uma república comandada por bandidos, por ladrões, por aqueles que tentam ludibriar a opinião pública e principalmente ludibriar o Poder Judiciário do Brasil. Eu vou começar o comentário de hoje fazendo este intervalo para que a gente possa ouvir o diálogo gravado com autorização judicial do presidente Lula com alguns dos seus interlocutores. E separamos especialmente o diálogo do Lula com a presidente Dilma e com o ministro, ex-ministro da Casa Civil, hoje ministro-chefe do gabinete, Jacques Wagner. Vamos ouvir o diálogo. Ouça um dos áudios liberados pela Polícia Federal nesta quarta-feira da presidente Dilma Rousseff conversando com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora ministro-chefe da Casa Civil. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Neste áudio, a presidente Dilma Rousseff conversa por telefone também com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o depoimento do ex-presidente à Polícia Federal. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não tô achando tudo bem, não. Faz parte, eu digo. Faz parte, Faz parte, querida. Tá bom. E como é que você tá? Tô bem. Tá? Tô bem, eu falei com a Marisa agora, eles já foram embora de casa, já foram embora da casa do Fábio, já foram embora da casa do Santos, eu não consegui falar com o Marcos. As perguntas, se os canalhas tivessem mandado um ofício, teria que prestar depoimento. Eu já fui 3 vezes a Brasília prestar depoimento. Eu acho que o Moro quis fazer o espetáculo antes da decisão daquele negócio que está no Supremo para decidir. A gente nem sabe se é contra ou a favor, mas ele precisava fazer o espetáculo de pirotecnia. Tá? As perguntas foram as mesmas que eu já respondi ao Ministério Público, a 2 delegados da Polícia Federal. Nos meus filhos, eles levaram os mesmos documentos que já tinha levado quando fizeram, sabe, a invasão na casa do meu filho. O único lugar que houve um pouco foram na casa do Paulo Camoto. Eu não conversei com o Paulo, foram na casa da Clara antes, sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus, era a Polícia Federal, sabe? Então ela pensou que era um presente de Deus. Então é isso, Dilma. Eu acho que foi um espetáculo de pirotecnia. A tese deles é de que tudo que está acontecendo foi uma quadrilha montada em 2003 e que, portanto, sabe, ela perdura até hoje, sabe, e dentro do palácio, quer dizer, é a tese deles, sabe, é a tese deles. Então eles não precisam de explicação. Como a teoria do domínio do fato não precisava de explicação,
crime estava dado. Agora, o seguinte, a imprensa diz que é criminoso e eles colocam em prática. Quer dizer, eu estou dizendo aqui pro PT, Dilma, que não tem mais trégua, não tem que ficar acreditando na luta jurídica. Ou seja, nós temos que aproveitar a nossa militância e ir pra rua. Quer dizer, eu sinceramente, eu que estou querendo me aposentar, eu vou antecipar a minha campanha para 2018, eu vou acertar de viajar esse país a partir da semana que vem, sabe? E quero ver o que vai acontecer. Sabe? Lamentavelmente vai ser isso, querida. Eu não vou ficar... eu não vou ficar em casa parado. O senhor não acha estranho aquela história de quinta-feira? Isto é, antecipar... Eu acho estranho a liberação do desfile, a declaração do Delcídio, isto é, antecipar. Eu acho, Dilma... E logo no seguinte, na sexta-feira, o senhor tem chamado? É o espetáculo, sabe? É o espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PT começaram nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Tudo pode acontecer. Então era tudo igual o que sempre foi, É a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Carroto lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda. Foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, não vou tomar decisão, e levar a jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam o cu que tomam conta disso. O acervo de quê? É 11 contâneos de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Dá pra eles. Sabe? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Sabe? Então é o seguinte, nós precisaríamos conversar pessoalmente, porque eu acho que nós precisamos mudar alguma coisa nesse país. Você não pode. Quando é que você vai? Ontem eu disse o seguinte, a única pessoa, quer dizer, como é que pode um delegado da Polícia Federal dar uma declaração contra a mudança de ministro? Eu nunca vi isso. Eu também nunca vi isso. Ou seja, eu disse para eles, olha, a única pessoa que está precisando de autonomia nesse país é a Dilma, que foi a única eleita e que não consegue governar por causa do Congresso, não consegue governar por causa do Tribunal de Contas, não consegue governar por causa do Ministério Público, porra. Somente quem está precisando de autonomia é a presidência da República. O resto tudo tem. E quando é que a gente pode conversar? Querida, o nosso companheiro tinha visto a possibilidade de você convocar uma conversa quando você quiser, meu irmão. Só não pode ser amanhã, amanhã está muito em cima. Tá bom. Mas quando você quiser, me disponha aí. Segunda. Tá? Depois eu acerto com o Galego. Para mim pode ser. Tá bom. Neste outro momento, o ex-presidente Lula conversa com o então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Diga, Excelência. Tudo bem, querido? Tudo bem. Suportou a inserção de Chaco? Não houve tortura, você sofreu mais do que eu, porra. Não, todo mundo. Não, foi a mesma pergunta de sempre, Wagner, a mesma coisa de sempre. Eu acho. Só para fazer a cena. É importante você falar com a Dilma. Eu acho que eles quiseram antecipar o pedido nosso que está na Suprema Corte e que está na mão da Rosa Weber. Entendi. Sabe, eles estão tentando antecipar. Como eles ficaram com medo que a Rosa fosse dar, sabe, eles estão tentando antecipar tudo isso. Entendi. Porque ela poderia tirar isso do Lava Jato. Então o Moro fez o espetáculo para comprometer a Suprema Corte. Eu acho que não é só isso não. Eles estão querendo criar clima, agora só falam de renúncia, clima pro dia 13. Então bate em você. Eu disse ontem, quando saiu a matéria da Estudar, eu disse, amanhã eles vão fazer alguma putaria com o Lula. Terça-feira o filho da puta da OAB vai botar aqui
dizendo que o Conselho da OAB acha que nesse caso é uma palhaçada, porque o Delcílio, porra, que eu não imaginei que era tão canalha, porque, porra, ele fala de Passadina, por exemplo, essa porra já foi arquivada pela PGR, fala que você mandou isso, mandou aquilo, porra, tem prova de... tomar no cu, eu não sabia que ele fosse tão escroto. Mas vamos lá. Mas viu, querido, então ela tá falando dessa reunião. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela tá aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que tá na mão dela pra decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram. Falou. Tá bom? Combinado, valeu, querido. Abraço, um abraço a marido dos meninos. Tá bom. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior. Bem, nós deixamos a matéria como veio editada pela agência Rádio Web. Primeiro pedindo desculpa aos nossos ouvintes pelos palavrões aí. Mas também é importante, a gente ouve palavrão o dia inteiro na rua e tal. Também é importante para ver o nível das autoridades da República. Seria inadmissível esses palavrões em qualquer conversa entre um homem e uma mulher. Quanto mais a conversa entre um ex-presidente e a presidente da República. Falar de falar de tomar no C, falar de tudo isso para uma mulher, para a autoridade máxima do Brasil, é um palavrão chulo, completamente desrespeitoso com o povo brasileiro. Agora, o que tem de gravíssimo nessas conversas? Primeiro, vamos pegar do fim para o início. A conversa com o Jacques Wagner. Ele lamenta com o Jacques Wagner, fala isso, fala aquilo, o Jacques Wagner esculhamba o Delcídio. O Delcídio era ótimo. Até o dia que era líder do governo e foi flagrado cumprindo uma missão do Lula para tentar comprar o filho do Nestor Severo. Aí era líder do governo, era ótimo, né? Agora virou um grande canalha no linguajar dos petistas. O Lula pede para o Jacques Wagner, aproveita que ela tá aí, esse aproveita que ela tá aí é o seguinte, aproveita que a Dilma tá aí e pede para ela falar com a Rosa Weber, que era para decidir a favor dele. Ou seja, o Lula acha que a presidente pode pegar o telefone, ligar para o ministro do Supremo Tribunal Federal e orientar o voto do ministro. Tá bom, querido, eu vou fazer. Quer dizer, então é uma clara interferência do Palácio do Planalto, combinado e guiado pelo ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, ele chega num ponto aí da fala, também de trás para frente, onde ele fala, não tem que acreditar nesse debate jurídico, temos que ir para a rua. Num outro trecho que não foi exibido, ele fala, temos que mostrar, espinafrar, esculhambar, acabar com a imagem desse juiz Sérgio Moro. Tanto é que eles estavam montando dossiê falso contra o Sérgio Moro dentro do Palácio do Planalto. Isso é clara obstrução da justiça. O Jacques Wagner esculhamba o presidente nacional da OAB, chama o presidente nacional da OAB de filho da P. E o presidente nacional da OAB é um petista que até hoje colocou a OAB para não deixar a OAB se posicionar em favor do impeachment. E agora os advogados do Brasil inteiro estão exigindo a convocação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que já está acontecendo. O Conselho está sendo convocado para se posicionar sobre o impeachment. Não cabe a OAB ser comandada pelo Palácio do Planalto. A OAB Nacional está sendo comandada pelo Palácio do Planalto. Advogados do Brasil, univos. Não é possível permitir isso com uma instituição que sempre foi defensora da democracia e do Estado de Direito democrático. A OAB até hoje não viu motivos para o impedimento da Dilma. Significa realmente um aparelhamento por parte do PT da OAB Nacional. A OAB de Mato Grosso já se posicionou em favor do impeachment. O presidente da OAB, Leonardo Campos, já se posicionou a favor do impeachment. Que os delegados de Mato Grosso
votem a favor do impeachment lá no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque não dá para aceitar realmente essa situação toda. No mais, eu quero também ressaltar a fala dele com a Dilma, e aí a fala da Dilma, a fala da presidente Dilma, que diz o seguinte: ô Lula, eu estou te mandando aí um documento, você espere aí, não saia daí, que é o tema de posse, tá? Só use se for necessário. Qual que era o medo? Vamos traduzir isso aqui para o ouvinte da Capital FM. O receio é o seguinte, que esse tema de posse, o Lula ficaria com ele guardadinho, ninguém saberia desse termo de posse, porque a posse do Lula estava marcada para terça-feira da semana que vem. Foi antecipada para hoje por causa do vazamento desses áudios. A posse deveria ser na terça-feira da semana que vem. Mas ele ficaria com o termo de posse guardado, porque antes de tomar a posse, ele não é ministro. Ele não é ministro. Se ele não for empossado, ele não é ministro. Se ele não for empossado, ele poderia ter tido a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro. Então a Dilma mandou um termo de posse que fazia de conta que ele já tinha tomado posse no escondidinho, sem ninguém do povo brasileiro saber, e nem a imprensa brasileira. E se a Polícia Federal chegasse para prender, ele mostrava o termo de posse. Não posso ser preso, vocês não têm mais autoridade sobre mim, só o Supremo Tribunal Federal que pode dar esta ordem de prisão. Então o termo de posse era um salvo-conduto, ou seja, é claríssima obstrução da justiça. Só relembrando o ouvinte da Capital FM, não foi por isso que o Delcídio Amaral foi preso? Porque foi lá oferecer dinheiro pro filho do Nestor Severo, para não deixar o Nestor Severo fazer a delação premiada? A Dilma estava fabricando uma fraude na nomeação de um ministro e mandou para o ministro nomeado, o ex-presidente Lula, no sentido de que ele ficasse com um documento para evitar a prisão. Isso é ou não é obstrução da justiça? Por que é que o procurador da República ainda não pediu, tomara que peça, para o Supremo Tribunal Federal abrir o inquérito e pedir também a prisão da presidente Dilma? Ninguém está acima da lei, nem a presidente da República. Não sei se o ministro Teori Zavascki mandaria prender a Dilma como mandou prender o Delcídio. Mas é uma situação gravíssima que vive o Brasil. Eu não tenho dúvida que, como consequência disso, a Câmara dos Deputados e o Senado vão apressar o impeachment da presidente Dilma. A única atitude digna que a Dilma poderia tomar na sua vida seria hoje renunciar à presidência da República. Mas não dá para esperar dignidade de ninguém que é ligado ao PT, muito menos de alguém que participa de uma organização criminosa que assaltou o Brasil.